Seja bem-vindo ao podcast Você é Tocável pelo Amor de Deus. Neste tempo santo do Advento, entramos em quietude diante do mistério do Natal. Com o coração rendido e grato, contemplamos a promessa cumprida. Jesus nasceu. Seu nascimento revela a fidelidade eterna de Deus e renova em nós a esperança. Receba esta mensagem ministrada por Bruno Teixeira e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Glória a Deus! O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. E nós estamos hoje no período do Advento do Natal. E que é o Advento do Natal? O Advento do Natal é um período que geralmente é de 25 dias, em que preparamos os nossos corações, a nossa mente, para celebrar o Natal. Para celebrar o nascimento do nosso Messias, do nosso Salvador. E hoje estamos com o nosso advento, o tema do nosso advento é Jesus nasceu. O Natal é a comemoração do nascimento de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. E vamos refletir sobre a importância do nascimento de Jesus e de como esse nascimento mudou o nosso destino, a nossa história, a história da humanidade toda. O versículo que estaremos lendo, começando essa reflexão nesse advento do Natal, é Isaías 9:6. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 9:6. Em Isaías 9:6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Vamos orar nesse instante. Deus, nesse momento, nós nos colocamos diante de Tua presença. Queremos, ó Deus, ouvir ao Senhor neste momento, nesse período do advento do Natal, que a nossa mente possa ser tocada pelo Teu poder, que os nossos corações possam ser aquecidos pela palavra de esperança, pela palavra de amor, e que verdadeiramente nós possamos reconhecer a grandeza do Filho de Deus ser enviado a este mundo. Dai-nos compreensão, ó Pai, da Tua palavra. Que a Tua palavra venha entrar em nossos corações e venha permanecer. Em nome de Jesus. Amém. O Natal não é apenas uma festividade de 20 anos marcada por história de Papai Noel, trocas de presentes, reuniões familiares, reuniões corporativas, ceias saborosas. Não é amigo oculto. O Natal é mais do que isso. O Natal é, acima de tudo, um tempo de reflexão sobre o nascimento de Cristo Jesus. A pergunta é: quantos de nós, no dia 25 de dezembro, refletimos sobre a importância de Cristo em nossas vidas? A importância de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Quantos de nós focamos na mensagem do Natal e não dos privilégios que essa data comemorativa possa nos dar como presente, roupas novas, ceias? Quando o menino Jesus nasceu, não veio apenas como um homem. Ele era o Filho de Deus, enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Natal é João 3,16, purinho. É o cumprimento da promessa de Deus, feita lá em Gênesis. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Natal é a comemoração de Deus dando
Jesus aos homens. Refletir sobre o nascimento de Jesus é tão essencial quanto meditar sobre a sua morte e ressurreição. O nascimento de Cristo revela a fidelidade de Deus para com a humanidade, cumprindo a promessa feita desde o princípio. Lá em Gênesis 3,15. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler, que diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nesse versículo de Gênesis 15, é a primeira promessa de Deus para os homens. É a primeira promessa do Messias, de redenção, de salvação para o homem. O inimigo feriu o calcanhar, mas Cristo esmagará a cabeça do inimigo, destruirá toda a autoridade do inimigo. E esse homem, esse Deus encarnado, que se manifestou ao mundo. Então, no Natal, comemoramos o Deus encarnado, o Deus que veio como um homem, que enfrentou as lutas, as tentações, mas não caiu, não pecou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpre com o nascimento de Jesus. Imagina o menino pequenino, acabou de nascer, envolto de faixas, deitado em uma manjedoura, o tão desejado pelas nações. Ele não se assentou em tronos feitos por mãos humanas aqui na terra, mas ele se assenta em um trono celestial. Aquele que não foi coroado com uma coroa de ouro aqui na terra, mas antes foi coroado com uma coroa de espinho. Esse Jesus agora tem uma coroa de ouro. É a coroa mais brilhosa. É a coroa mais rica. É a coroa mais preciosa. É esse nosso Jesus. E nós o adoramos nessa manhã. Adoramos todo dia. Pensamos nele todo dia. Porque sem ele, nada somos. Refletir sobre o nascimento de Jesus é deixar de lado a polêmica sobre o dia exato em que ele nasceu. É reconhecer com gratidão o dom de Deus à humanidade, seu Filho unigênito que nos trouxe salvação e redenção. Refletir sobre o nascimento de Jesus é deixar de lado a polêmica. Que dia que Jesus nasceu? Alguns historiadores criticam a data de 25 de dezembro. Na verdade, ninguém sabe o dia exato de que Cristo nasceu. Por tradição, comemoramos dia 25 de dezembro. Mas independente da data exata do nascimento de Cristo Jesus, uma coisa nós temos certeza: Jesus veio ao mundo, ele nasceu. E por ele ter nascido, a promessa da redenção dos homens estava começando a se cumprir na humanidade. Então que nesses dias nossos corações possam ser gratos a Deus pelo dom, pelo presente chamado Jesus, pelo seu Filho primogênito, que ao morrer na cruz tornou-se o seu Filho unigênito, na verdade, e que ao morrer na cruz tornou-se o Filho primogênito. Sejamos gratos. Natal é um momento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. É um momento de gratidão a Deus pelo seu Filho Jesus, pelo cumprimento da promessa. Hoje sai da esperança para a gratidão. É duas coisas diferentes. Uma é esperança. Imagine que você tem a esperança que você vai receber do seu pai um presente. Você tem só a esperança. Ele não entregou ainda o presente. Você só espera. Aí no dia do seu aniversário, chega o seu pai e lhe dá um presente. A esperança já não existe mais. Mas agora existe a gratidão, o agradecimento.
E em Jesus nós somos gratos. Não há mais a esperança do envio do Messias. Os judeus, até hoje, por não acreditarem em Cristo como Filho de Deus, eles estão na esperança. Eles esperam o Messias, a manifestação do Messias. Mas nós sabemos que o Messias veio. E por isso, hoje, nós somos gratos a Deus pelo seu Filho Jesus. Independente da forma como você celebra o Natal, seja com ceia, almoço, com árvore decorada ou sem, com presépio ou presente, o mais importante nesse Natal é expressar a gratidão a Deus pela sua fidelidade em enviar ao mundo Jesus. Enviar ao mundo Jesus. Talvez você seja daqueles que, quando vai chegando o período do Natal, reúne os filhos, reúne a família, monta uma árvore, talvez enorme, grande, no meio da sala, com decorações que se renova todo ano. E talvez você seja daquele que tem uma árvore pequenininha, singela, no canto, na sala também. Ou você monta um presépio. Ou talvez seja como eu, que não faço nada disso. Comemoro o Natal, mas não existe uma luz, um pisca-pisca ligado na minha casa. Independente de como você comemora o Natal. Se é com luz, com vela, com uma ceia farta, ou com um almoço de Natal. Independente. O importante nesse momento é agradecermos a Deus pelo seu Filho Jesus. É agradecermos a Deus pelo enviado. Por aquele que veio e nos redimiu, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do seu amor. Jesus nasceu, é isso que importa. Jesus nasceu para que hoje nós pudéssemos experimentar a grandeza do amor de Deus pela nossa vida. É em Jesus que o amor de Deus é manifesto. É em Jesus que somos transformados de glória em glória. É em Jesus que a minha vida é mudada. É em Jesus que a esperança é manifestada. É em Jesus que eu tenho a certeza da minha salvação, a certeza de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma. É em Jesus que eu tenho livre acesso ao Pai. É por isso que nesse Natal comemoramos o nascimento de Cristo Jesus. Por isso nesse Natal nós somos gratos a Deus por esse Jesus tão maravilhoso que nasceu. Glória a Deus. Jesus nasceu para trazer esperança e fé aos nossos corações desiludidos pelas aflições do mundo. Imagine se hoje nós não tivéssemos Jesus. Se Jesus não tivesse nascido e tivéssemos só a esperança de Cristo, do Messias. Esse mundo tão cheio de ódio, de rancor, tão cheio de desesperança, de tragédia. Se não fosse esse Jesus, seria bem pior. E é por isso que nesse Natal nós dizemos: Jesus, obrigado. Obrigado. Obrigado por ser obediente até a morte da cruz. Obrigado por ser tentado, por passar por várias tentações e dizer não para as tentações, porque escolheu obedecer ao Pai. Escolheu constituir uma família. Jesus nasceu e por isso somos eternamente gratos. E esse Jesus que nasceu, esse menino que nasceu, era o Filho de Deus que nos foi dado. O menino nasceu, um filho nos foi dado. Jesus nasceu e era o presente de Deus para a humanidade. O presente maravilhoso de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. Ele será chamado maravilhoso. Ele é só chamado maravilhoso porque ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Tá precisando de conselho? Tá precisando de ajuda? Em Jesus você encontra o verdadeiro conselho. Deus poderoso. Jesus é poderoso. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, fez paralítico andar, surdos ouvir, mudos falar. Ele trouxe salvação àquele que estava perdido, tirou das trevas aqueles que estavam nas trevas, ele transportou para o reino do seu amor, o reino de luz.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Pai Eterno, porque Ele junto com o Pai, Eles são as mesmas pessoas. A Trindade, Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz. Ele traz paz aos nossos corações. Ele nos reconciliou com Deus. Antes eram inimigos da cruz, inimigos de Cristo, inimigos de Deus. Mas veio Jesus trazendo reconciliação. E Ele é o Príncipe da Paz, reconciliando os nossos corações ao coração do Pai. Isso é maravilhoso. Isso é o nosso Deus, é Jesus. E porque Jesus nasceu, hoje somos gratos. Seja grato nesse Natal. Seja grato. No dia 25, ao chegar, e dependendo do horário, de manhã, tarde ou noite, faça uma oração ao Pai eterno. Pai, graça te dou, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E por meio desse filho, hoje eu posso crer e confiar na minha salvação. Vamos orar? Senhor, nesse advento do Natal, nós queremos nos entregar de coração, de alma e espírito à tua vontade. Sabemos que tu és um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que faz infinitamente mais. Nesse dia, queremos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Queremos receber esse presente que o Senhor nos dá. E também, Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecer, Senhor Deus, porque você entregou Jesus. E Jesus nasceu. Obrigado, Jesus, pelo Messias. Obrigado, Deus, pelo Messias. E obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.